Título: Finados. Joana começa dizendo que a morte ainda é um tema que deixa muitas pessoas angustiadas, desesperadas, sentindo até quase que uma dor física. E muitas vezes lhes deixa as pessoas tão assustadas que faz com que suas esperanças e alegrias sejam extinguidas. E aí ela vai dizendo que isso vai permeando a vida do sujeito, vai permeando suas vivências. E muitas vezes as pessoas que perdem parentes, perdem parceiros, perdem seja quem for que essa pessoa estime, até mesmo frente a essa morte acabam não pensando, não refletindo sobre o sentido da existência, o sentido do sofrimento, o sentido disso tudo. E acabam se entregando a uma perspectiva materialista da dissipação das moléculas, desse enfoque somente na matéria para entender essa questão, para entender esse fenômeno. Buscam construir a sua perspectiva nessa ótica da matéria. E ela fala que esses indivíduos constroem essas perspectivas para fugir de seu compromisso moral perante a situação, porque é mais fácil a gente falar que é tudo sem sentido, que a gente somos moléculas de matéria e retornamos a ser moléculas de matéria, vivendo esse ciclo de vida sem sentido, do que nos responsabilizarmos moralmente pelo nosso tempo aqui, pela nossa vivência aqui, fazendo com que ela valha a pena e construir nosso espírito, aquilo que é necessário para a sua evolução. Também é mais fácil a gente ir para essa perspectiva materialista do que afirmar nossa responsabilidade perante os erros que cometemos na vida dos outros e tudo mais. Só que ela diz, a gente não pode fugir, não tem como fugir de nossa responsabilidade, por mais que tentemos nos enganar com essa perspectiva do só existe o material, todos nós respondemos à perspectiva maior, a de Deus. Isso é, assim, completamente claro. E ela diz até mesmo que essas pessoas que se referem à morte de parentes queridos, se referem a eles como finados, como se eles tivessem deixado de existir, como se sua existência tivesse se encerrado para sempre, sendo que foi apenas a libertação do espírito, que o espírito não estava mais sujeito ao corpo. E aí ela vai nos pedindo para viver a vida de modo a saber que qualquer momento podemos desencarnar. Por isso ela pede para nos conservarmos tranquilos e sem aflição, e sem desequilíbrios. Aquela tal história do Carpe Diem. A grande questão é não viver nessa ideia de uma maneira desesperada, angustiada, quase que eu tenho que aproveitar cada segundo, beber cada gota dessa água para conseguir viver plenamente. Não. É viver de modo a, nossa, machuquei alguém, em vez de eu me guardar na arrogância, no egoísmo, ir lá e pedir desculpa. Não sei, alguém me fez mal, em vez de eu recusar um perdão, perdoar. É viver cada dia fazendo bem para si e para o outro. Não se afligir demais com coisas que estão fora de seu controle e fazer aquilo que está possível a você, que está às suas mãos. Para que, se morrermos a qualquer momento, nós possamos dizer que fizemos tudo o que era possível e fizemos o melhor de nós. É nessa ideia, entendem? E que ela vai dizendo que nosso tempo é delimitado. Nós temos um tempo contado aqui. E que se não tivéssemos esse tempo contado, o significado da existência desapareceria. A gente não lidaria com a existência num sentido de uma oportunidade do agora. A gente ia pensar, nossa, temos muito tempo, podemos fazer isso a qualquer momento. E aquele perdão que poderíamos conceder, ou aquele pedido de desculpa que poderíamos dar, a gente deixa para depois, deixa para daqui a bastante tempo, sabe? Então, até mesmo esse tempo de brevidade, que, claro, é construído socialmente, que a gente construiu, mas construiu também porque o plano espiritual queria que tivéssemos uma ideia de brevidade, para que não perdêssemos a oportunidade. Então vejam só como a criação de Deus é pensada nos mínimos detalhes. E aí ela vai também dizendo que a gente tem que ter em nossa mente de maneira clara que
estamos utilizando e desgastando esse corpo. Então é óbvio que determinadas coisas que precisam de mais esforço e dedicação não devem ser tardadas, devem ser utilizadas e realizadas principalmente no maior vigor, no momento de maior vigor de nosso corpo, porque, querendo ou não, a cada dia desgastamos a potencialidade desse corpo. A cada minuto que a areia da ampulheta cai, nós estamos desgastando as possibilidades. Então, ela fala para a gente não desperdiçar a oportunidade. Se o esforço é grande, gaste o tempo desse esforço no momento de sua maior vitalidade. Claro que, se você não conseguiu, faça em qualquer momento que ele for possível, mas se você tem consciência e pode escolher, faça isso no seu maior momento de vitalidade, porque aí você vai ter mais recursos para lidar com aquilo e vai depender menos do auxílio do outro, o que vai tornar o seu mérito um pouco menor. É claro, vai ter mérito, mas um pouco menor, porque é diferente quando você faz com toda a sua força, seu vigor, enfrenta, do que quando os outros te prestam muito mais apoio e o seu esforço e o seu envolvimento é menor. Entendem o que eu quero dizer? Não tiro o mérito, mas o peso e a medida são diferentes. E assim, para quando nós terminarmos essa vida, nós saiamos dela com um sentimento de gratidão e carinho no coração pela oportunidade. E aí ela vai pedindo que no dia dos finados, que a gente destine os sentimentos mais elevados de gratidão, de força e de amor a essas pessoas que partiram, sabendo que também, se elas estiverem bem, elas vão nos prestar auxílio nas nossas necessidades. A gente só não pode ficar orando dependendo da pessoa, porque a gente pode criar uma perturbação se ela não estiver bem. E aí o plano espiritual manda dificuldades para a gente se afastar a ideia da pessoa da cabeça para a pessoa ficar bem, a gente também. Então, não dependam, mas ore para a pessoa ficar bem, que se ela estiver bem, ela vai prestar auxílio a você também. Então, ela fala, viva bem e saiba que a morte é só mais uma etapa, é só mais um estágio. Viva de maneira a ser grato pela sua vida e pela vida daqueles que passaram por você. Viva, e viva consciente de que isso é uma oportunidade dada por Deus.